Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar uma história bastante interessante para vocês, portanto assistam até o final. Já mete o dedo no like, compartilhe, comentem para dar engajamento no vídeo, para que mais pessoas, vejam essas verdades que eles escondem de nós, para que mais pessoas despertem. Era a década de 60 e a NASA estava com o projeto Apollo a todo vapor, porém as coisas não davam certo, né? Aquela tecnologia, época de tecnologia válvula, né? Sabe, obviamente que eles não teriam condições de ir à Lua coisa alguma, apesar de toda a propaganda do investimento surreal, né? Do povo, né? Que essas agências espaciais recebem dinheiro do orçamento, dos impostos e do suor de quem trabalha. Então a NASA faturando ali bilhões de reais, quiçá trilhões de reais, não de dólares, né? Quiçá trilhões, e aí numa suposta corrida espacial com a Rússia. E aí o que acontece? O herói nacional, o Gus Grissom, que era o verdadeiro, o primeiro homem que iria pisar na Lua, um cara muito sério, um cara que era admirado por todos, né? E ele seria incumbido, né, de pisar na Lua, ser o primeiro homem a dar esse grande salto, né, esse grande pequeno passo, mas um grande salto para a humanidade. Porém, o Gus Grissom via que aquilo não estava certo. Certa vez ele chegou numa entrevista a dizer que com aquela tecnologia eles não iriam à Lua nem em 100 anos. Ele sabia, ele observava o que estava acontecendo, né? E teve uma certa vez que ele disse isso aí, ó. Vamos lá. Ele já sabia, né? Ele falava, como a gente vai à Lua, se a gente não consegue se comunicar, né, em 3 prédios, né? Então ele já estava vendo que aquilo ali não ia dar em nada, que não ia dar em lugar nenhum, mas a NASA, né, queria mostrar aquilo para o mundo, que ela seria capaz, o governo norte-americano e tudo mais, seria capaz de fazer aquilo. Como sabia que não daria para fazer, nem de forma alguma, eles sabiam que não daria para fazer, mas eles queriam fazer. Então o que acontece? Eles precisavam imediatamente dar um jeito. E aí eles pensaram numa pessoa. E essa pessoa era o cineasta Stanley Kubrick. O Stanley Kubrick, ele tinha acabado, em 1968, ele tinha ganho o Oscar de efeitos especiais com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Era um grande cineasta, muito respeitado. E aí ele se encontrou com o presidente Nixon. E aí começou todo o plano para forjar a ida do homem à Lua. Mas para isso, eles tinham que fazer alguma coisa, o plano já estava, né, orquestrado, já estavam orquestrando o plano, e era preciso, eles sabiam que era preciso eliminar o Gus Grissom. Porque o Gus Grissom era um homem sério, íntegro, ele jamais aceitaria participar de uma farsa, de uma fraude, né? Ele era engenheiro aeroespacial, era um cara super respeitado e o principal astronauta da NASA. E ele jamais aceitaria participar de uma farsa. Então o que eles precisavam fazer? As declarações dele já não estavam soando bem e eles resolveram eliminar o Gus Grissom. E o que aconteceu? O Gus Grissom, ele foi incinerado na cápsula da Apollo, ok? Junto com a sua equipe. E aí a Agência Espacial Norte-Americana pôde, então, iniciar o seu plano e cooptar o Stanley Kubrick depois que o Gus Grissom e sua equipe tinham saído de jogada. E o que aconteceu? Eles realizaram o feito, porém, em estúdios no deserto de Nevada e em estúdios de Hollywood. Tanto que existem essas cenas, tá? Essas cenas foram vazadas e é isso que vocês vão ver, tá? A partir de agora. Vamos lá.
percebe ali que o Stanley Kubrick, né, estava nos estúdios ali, que foi gravado muitas cenas, né, naquele estúdio, no deserto de Nevada. É isso aí, meus camaradas. Tudo não passou de uma grande fraude. Ficaram esses estúdios aí onde gravaram todo esse fake, né? Só que teve um problema. Aconteceu um problema grave, que o Stanley Kubrick se arrependeu. O Stanley Kubrick levava aquilo com ele, né? Ter praticado, ter realizado aquela fraude, ele carregava aquilo com ele, né? Na vida, na consciência. Então, o que ele fez? Ele não podia dizer, porque ele tinha um contrato, ele não podia arruinar a vida dele, e ainda que ele dissesse, iriam classificar ele de louco, ia dizer que era mentira, que ele estava alucinado, né? Ou iriam eliminá-lo, como eles fazem corriqueiramente. Então o Stanley Kubrick se calou, mas ele resolveu deixar antes algumas mensagens subliminares. E essas mensagens estão em vários locais, mas principalmente no filme O Iluminado. Esse filme é baseado na obra do Stephen King, né? Inclusive o Stanley Kubrick e o Stephen King tiveram vários problemas por conta das modificações que o Stanley Kubrick fez ao dirigir o filme. Porque muitas das cenas não tinham nada a ver com o que estava escrito no livro. Inclusive é uma cena que o personagem de Jack Nicholson discute com sua esposa, né? Ele fala, você sabe o que é um contrato? Eu preciso dar satisfação aos meus patrões, eu não posso falar. Então, esse tipo de cena que não estava no escopo do livro, da obra de Stephen King, deixou o Stephen King bastante chateado com a situação. Era como se essa conversa fosse a do Stanley com a esposa, após a esposa ter descoberto o que ele tinha feito, né? Então, e uma cena muito interessante desse filme é a cena do garoto, né, no corredor ali do hotel. Então o garoto está ali como se estivesse numa plataforma de lançamento, né, parecido ali com o cabo canaveral, ele está ajoelhado, e depois ele começa a se levantar como se fosse um foguete, e na sua camiseta está ali Apollo 11, né? O Stanley Kubrick dizendo claramente que ele que participou daquilo, e o garoto levanta com a camisa, com o suéter ali da Apollo 11, como se fosse um foguete levantando. O garoto vai em direção ao quarto, né? E esse quarto, no livro, era 217. Porém, o Stanley Kubrick mudou para o quarto 237. Mais uma coisa que irritou o Stephen King. E por que ele mudou para 237? Porque é a distância da Terra até a Lua, 237 mil milhas. Então o Stanley Kubrick deixou claro em mensagens o que ele tinha feito. Porém ele não podia falar, mas ele deixou uma entrevista gravada pouco antes da sua morte. E ele pediu apenas através dos advogados e com o entrevistador, ele pediu que essa entrevista só fosse divulgada 15 anos após a sua morte. E aí, a entrevista foi liberada, ele morreu em 99, se eu não me engano. O vídeo foi liberado em 2014 ou 2015, basicamente 15, poucos anos depois, 15, 16 anos depois da sua morte. E o que a mídia fez para dizer que aquilo era mentira do Stanley? Sabe o que a mídia fez? Foi até a esposa e a filha dele e perguntou, aquilo que ele disse era verdade? E a filha dele e a esposa disse, não, ele já estava alucinando, né? Já estava no fim da vida, aquilo ali não é verdade não. Você acha que a esposa do Stanley Kubrick e a filha ia confirmar que aquilo era verdade? Elas querem morrer? Então, obviamente, que é por isso a mídia diz que aquilo é fake. Esse vídeo da entrevista não posso deixar aqui, né? Basicamente, meio que proibido, eu tenho medo, né, de deixar aqui nesse canal. Mas este vídeo vai estar lá no Telegram, da entrevista completa do Stanley Kubrick, que ele deixou para que fosse divulgada 15 anos após sua morte, onde ele declara que ele mesmo fabricou a ida do homem à Lua em estúdios e no deserto de Nevada. Então vai estar lá no Telegram, o link do Telegram vai estar na descrição aí do vídeo, ok, pessoal? Então é isso. Gente, dedo no like, compartilhem, comentem. Essa simples participação de vocês nos ajuda bastante para que mais pessoas conheçam essas verdades. Então é isso. Um abraço e até a próxima.